Em maio de 2024, Xi Jinping embarca em sua primeira turnê europeia em 5 anos, visitando França, Sérvia e Hungria. Não é surpresa que sua viagem e a escolha de seus anfitriões tenham se tornado uma fonte de controvérsia. O Partido Comunista Chinês e seus simpatizantes europeus afirmam que Xi está apenas tentando reparar as relações entre a União Europeia e a China, após meses de crescentes tensões comerciais. No entanto, comentaristas mais céticos alegam que Xi pretende dividir ainda mais o continente e explorar as fraturas internas da Europa. Por isso, achamos que agora seria um bom momento para analisar como as atitudes europeias em relação à China diferem, examinando alguns dos países mais pró-China e anti-China na Europa, além de onde os dois principais pesos pesados europeus, França e Alemanha, se posicionam nesse espectro. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu, por favor, considere se inscrever e ativar o sino para ficar por dentro e ser notificado quando lançarmos novos vídeos. Vamos começar com os países mais pró-China na Europa: Hungria e Sérvia, dois dos 3 países que Xi está visitando esta semana. Agora, Vučić e Orbán gostam da China por 2 razões. Primeiro, ao contrário da União Europeia, que insiste que os membros mantenham o Estado de Direito para receber fundos, o Partido Comunista Chinês não impõe condições aos investimentos, graças à política declarada de não intervenção da China. Isso permite, simultaneamente, que Vučić e Orbán recebam grandes quantias de investimento e legitima suas políticas iliberais. Talvez por isso o público húngaro seja um dos mais pró-China na Europa, e a Hungria se tornou o primeiro Estado-membro da União Europeia a aderir à iniciativa Cinturão e Rota da China, em 2015, que inclui o desenvolvimento de uma ferrovia de alta velocidade conectando Belgrado e Budapeste. Há apenas alguns meses, a BYD, maior empresa de veículos elétricos da China, anunciou sua intenção de construir sua primeira fábrica europeia na Hungria. Da mesma forma, a Sérvia recebeu quase 20 bilhões em investimentos de empresas chinesas apenas em 2021, e bancos estatais chineses forneceram bilhões adicionais em empréstimos para a infraestrutura. De fato, os Balcãs, em geral, receberam muitos investimentos de Pequim e são frequentemente vistos como a porta de entrada para a Europa a partir do leste. Mas não é só o dinheiro. Tanto Orbán quanto Vučić jogam oportunisticamente com sua relação com a China contra a União Europeia, apresentando a China como uma alternativa viável. Por exemplo, com as negociações de adesão da Sérvia à União Europeia paralisadas em outubro passado, Vučić e Xi assinaram um acordo de livre comércio. Aqui, Vučić argumentou explicitamente que a Sérvia precisava garantir sua sobrevivência econômica e considerar seu futuro antes de se tornar um membro da União Europeia. A Sérvia também recebeu um convite para a próxima cúpula dos BRICS, e há especulações de que a visita de Xi esta semana pode incluir um convite formal para se juntar aos BRICS. Tanto a Sérvia quanto a Hungria também apoiam a China quando se trata da política de uma China, ou seja, em relação a Taiwan. A motivação da Hungria aqui parece ser econômica. Em 2022, dias após o ministro das Relações Exteriores da Hungria declarar seu apoio à política de uma China, a fabricante chinesa de baterias QATL anunciou que construirá uma fábrica de baterias de 7,3 bilhões de euros na cidade húngara de Debrecen, o maior investimento industrial da história da Hungria. Vučić, por outro lado, aparentemente vê paralelos entre Taiwan e Kosovo como estados separatistas ilegítimos que se moveram unilateralmente em direção à independência com o encorajamento do Ocidente. Assim, da mesma forma que Vučić acredita que a Sérvia deveria poder reclamar Kosovo, ele pensa que a China também deveria poder reclamar Taiwan. Agora, vamos passar para os 2 países mais anti-China na Europa:
como os vemos. Dois candidatos plausíveis são a Lituânia e o Reino Unido. A Lituânia é um caso interessante. Na década de 2010, a Lituânia e muitos outros países da Europa Central e Oriental eram bastante pró-China e muito interessados em investimentos chineses, que, por sua vez, eram facilitados pela iniciativa 17+1 da China. No entanto, o clima azedou durante a pandemia, tanto porque a Europa em geral estava se tornando mais cética em relação à China, quanto por causa da diplomacia hiperbelicosa de Guerreiro Lobo, da China, e a Lituânia acabou sendo alvo de muito disso. Em 2022, quando se retirou da iniciativa 17+1 e convidou Taiwan a abrir um escritório em Vilnius, sob o nome de Taiwan, para contexto, para evitar violar o princípio de uma China de Pequim, a maioria dos governos exige que entidades taiwanesas operem sob o nome de Taipei Chinesa. Isso não significou que a Lituânia reconheceu Taiwan como um Estado, mas, ainda assim, irritou a China, que respondeu chamando de volta seu embaixador na Lituânia e ordenando que o embaixador da Lituânia deixasse Pequim. Quando a Lituânia se recusou a recuar, a China aumentou a pressão, proibindo licenças de exportação para produtores lituanos e alertando empresas francesas e alemãs de que não aceitariam importações com componentes lituanos. O Ministério das Relações Exteriores da China então acusou a Lituânia de antissemitismo e abusos dos direitos das crianças, e o jornal estatal Global Times publicou um editorial descrevendo a Lituânia como apenas um rato, ou até mesmo uma pulga, sob os pés de um elefante lutador. Não é surpresa que, desde então, a Lituânia provavelmente tenha sido a crítica mais vocal da China na União Europeia. E no último ano, a Lituânia foi basicamente o único país europeu pedindo um desacoplamento econômico total com a China, em vez do chamado redução de riscos. Vale notar que os países bálticos em geral estão bastante anti-China hoje em dia, mas isso provavelmente se deve ao fato de que eles percebem que a China está tacitamente apoiando a campanha da Rússia na Ucrânia, o que eles, obviamente, não aprovam. Quanto ao Reino Unido, o Reino Unido passou de ser um dos países mais pró-China na Europa, na década de 2010, para um dos mais anti-China hoje. Há várias razões para isso, mas uma das maiores é a repressão da China em Hong Kong. Por razões históricas óbvias, isso teve um efeito maior na imagem da China no Reino Unido do que no resto da Europa, e transformou o então primeiro-ministro Boris Johnson, que anteriormente se descrevia como fervorosamente pró-China, em um dos políticos mais anti-China na Europa. O Reino Unido foi até o único grande país europeu a boicotar os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Finalmente, vamos falar sobre França e Alemanha. França e Alemanha são provavelmente mais pró-China do que a média europeia, mas por razões muito diferentes. Agora, Macron acredita que a Europa precisa manter boas relações com a China por razões geopolíticas, principalmente para manter distância dos Estados Unidos e evitar ser arrastada para a crescente Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Scholz, por outro lado, quer manter boas relações com a China por razões econômicas. Empresas alemãs, especialmente as fabricantes de carros alemãs, desenvolveram profundos interesses comerciais na China, e um desacoplamento total agravaria seriamente os já graves problemas econômicos da Alemanha. Essa divisão tem sido fundamentalmente uma má notícia para a coesão europeia. Muitos países europeus estão irritados tanto com a aparente simpatia de Macron por Xi, quanto com a resistência de Scholz a qualquer redução de riscos substancial. Além disso, França e Alemanha estão constantemente discutindo sobre a política da União Europeia em relação à China. O ponto de tensão mais recente é sobre protecionismo, porque Macron quer gastar dinheiro europeu protegendo indústrias de alternativas chinesas baratas, especialmente veículos elétricos. Scholz resiste a isso, em parte
porque teme que isso possa ser o início de uma ladeira escorregadia em direção a uma guerra comercial total entre União Europeia e China, o que seria uma má notícia para várias grandes empresas alemãs. De qualquer forma, o ponto que estamos tentando destacar aqui é que, mesmo que Xi esteja tentando dividir e conquistar a Europa com sua viagem, a melhor maneira de a Europa se proteger contra isso seria simplesmente ter uma melhor coesão desde o início. Certamente haverá novos desenvolvimentos nessa história, então fique de olho para futuras mudanças. Na verdade, a melhor maneira de se manter atualizado com as notícias é com o Espólio Brasil. Então, já sabe, se inscreva no canal. Abraços e até o próximo vídeo.